Vamos começar então aqui a destrinchar o que foi o futebol mineiro e começando pelo Cruzeiro, que teve uma linda festa do torcedor, muito bonita a festa do torcedor, inclusive a homenagem que fizeram também para a esposa do Léo, a Camila, e aqui vai todo o desejo de recuperação, né? As nossas orações, as nossas energias positivas. O Léo é um cara espetacular, fora da curva, e que a família dele seja muito abençoada. Mas os 44.743 torcedores que lá estiveram, para uma renda de R$ 1.884.748, Grice, viram muita festa e pouca bola. O que você viu desse jogo? Faltou muita bola para o Cruzeiro ontem? A atuação do Cruzeiro não foi boa, né, CJ? Foi dominado pelo São Paulo. Mesmo jogando com o time reserva, o Cruzeiro não conseguiu em quase nenhum momento do jogo dominar o adversário, jogar dentro do campo do adversário. É o que a gente se acostumou a ver esse time do Cruzeiro fazer, né? Uma atuação muito ruim, algumas escolhas ruins ou que não funcionaram por parte do Fernando Seabra, e uma derrota péssima para as pretensões do Cruzeiro no campeonato, né? Porque você sai do G6, você entrega ponto para um concorrente direto que deixou o campeonato meio de lado para pensar nas Copas e ainda assim venceu o jogo e ultrapassou o Cruzeiro na tabela. Então acho que uma derrota num momento muito ruim, né? Às vésperas de um jogo decisivo contra o Libertad. Então assim, acho que tudo que rondou essa derrota foi muito ruim para o Cruzeiro, e a atuação foi tão ruim quanto, né? O São Paulo fez por merecer, foi melhor do que o Cruzeiro ao longo de todo o jogo, desde o primeiro tempo, já criando ali as melhores oportunidades, levando perigo ao Cássio. O Cruzeiro teve muita dificuldade, né? Tinha espaço para sair jogando de trás, mas não conseguia fazer essa bola chegar bem à frente, né? Mesmo assim não conseguia fazer essa bola chegar bem à frente. Uma tarde e noite, né? Bem pouco inspirada por parte dos jogadores do Cruzeiro dentro de campo. Acho que pouquíssimos a gente pode tentar tirar algo de positivo. E aí vai entrar um ponto, eu estava até conversando com uma pessoa ontem, e a sensação que eu tenho cada vez mais é de que essa janela fez muito mal ao Cruzeiro. Sério? Muito mal. Porque o Adroaldo até questionou isso na coletiva ontem. Mas ele não respondeu. Não. Ele não respondeu. A pergunta do Adroaldo foi muito boa. A pergunta, você viu? A do Adroaldo foi exatamente assim, olha, a impressão que o torcedor tem é que antes da janela jogava bem melhor. Aí com a chegada dos jogadores que todo mundo esperava que ia render, a pergunta do Adro foi bem boa nesse sentido. Eu acho que isso aconteceu, e repito, assim, eu já tinha falado um pouco a respeito. Não é porque os reforços que chegaram são ruins ou não vão ajudar o Cruzeiro, não que o Cruzeiro tenha feito uma janela ruim, mas é porque o trabalho meio que se perdeu ali, né? O time meio que se perdeu, não conseguiu ainda reencontrar a melhor maneira de jogar, a melhor maneira de encaixar no time esses jogadores que chegaram. Se a gente tirar aí o Matheus Henrique, que é uma exceção entre os reforços, nenhum deles tem jogado bem com regularidade, né? E o Cássio nenhum deles tem jogado bem com regularidade, conseguido elevar de fato o nível do time. E não é um problema só do Cruzeiro, né, CJ? Porque assim, o futebol brasileiro tem um grande problema, que é essa questão dessa janela que nunca fecha, né? A nossa janela nunca fecha, né? A rigor, ela nunca fecha. Tem sempre uma brechinha. A gente está na 26ª, foi a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro ontem. O Cruzeiro teve jogador estreando e tem um monte de jogador que ainda nem estreou, né? O Corinthians tem uns 3, 4 caras para estrear ainda, o Flamengo tem jogador para estrear, o Botafogo tem jogador para estrear, o próprio Cruzeiro ainda tem o Jonathan Jesus, acho que dificilmente vai jogar esse ano. E faltam 2 meses de brasileiro. Mas ainda não jogar. Pois é, a gente está num momento da temporada onde os times tinham que estar prontos, voando no melhor momento deles, porque agora é que vai decidir. Os clubes estão subindo a ladeira agora para terminar a temporada. Esses próximos 30, 35 dias vão decidir os campeonatos. E a gente tem os times sendo montados ainda. E o Cruzeiro me parece, nesse momento, um time em formação. Tinha um trabalho que parecia muito sólido ali, uma equipe que sabia o que queria, que sabia o que vinha fazendo, e que depois da chegada dos reforços e da entrada dos reforços no time ainda não conseguiu encontrar a melhor forma de jogar. O Seabra até mudou ontem de novo, né? Ele voltou meio que para um losango ali no meio, tentou o Vitinho como um atacante pelo lado direito, não funcionou, como dupla de ataque ali o Vitinho e o Caio Jorge. O Seabra está tentando buscar, CJ, mas, repito, nesse momento, me parece o Cruzeiro ainda um time em formação. O Cabido e o Rafa também vão falar. Seabra está tentando buscar. Ontem foi bem vaiado. Aliás, o Wallace, você tem que me ajudar a te ajudar. Entendeu, Wallace? Tanto nós falávamos semana passada do Bernard pelo lado atleticano, que o torcedor confia e sabe que pode render mais. O Wallace, você, se não foi
a maior esperança, ou que o torcedor mais... Vou te falar que depois do Cássio, o Wallace era o que o torcedor estava mais empolgado, viu?